A dublagem é um processo de substituição da trilha sonora original de um filme, programa de televisão, desenho animado ou videogame por uma versão falada em outro idioma. É uma técnica utilizada para permitir que o conteúdo seja compreendido por públicos que não falam o idioma original. A dublagem envolve o trabalho de atores da voz, que assistem às cenas originais e interpretam os personagens, sincronizando suas vozes com os movimentos labiais dos atores na tela. O objetivo é transmitir a mesma emoção e intenção do desempenho original, adaptando-o ao idioma e cultura do público-alvo. O Brasil é um dos países referência nessa arte. Uma das características marcantes da dublagem brasileira é a preocupação em adaptar os textos e os diálogos para a cultura local, de forma a tornar a experiência mais próxima e compreensível para o público. Isso inclui a tradução de piadas, referências culturais e trocadilhos, buscando preservar o humor e a essência dos personagens. Fique ligado no Bendita Hora de hoje e acompanhe o nosso bate-papo de hoje sobre o assunto. Aliás, é um bate-papo interessante e eu quero apresentar para vocês, vou começar sendo cavalheiro, né? Vou começar pelas mulheres. Temos aqui duas profissionais, a Rebeca Zadra. Rebeca, seja bem-vinda, boa tarde. A Rebeca trabalha há mais de 10 anos, né, na área e já deu voz a diversos personagens de filmes, games e séries como Game of Thrones. Olha, eu assisti. Então, eu te ouvia sem saber. Olha que beleza. E Homem-Aranha. Rebeca, então, bem-vinda. Obrigada. E a Bruna Mata é atriz desde criança, gente. Foi a voz oficial do canal Disney Channel. E também da Marina, personagem de animação da Turma da Mônica Jovem. Eu lembro da Marina, eu gostava de ver muito Turma da Mônica. E o Alex Baroni é ator. Alex, boa tarde, bem-vindo. Apresentador, ele trabalha com dublagem, participou da série Sintonia, deu voz ao personagem Carlinhos. Sim. Carlinhos, ambos trabalhos da Netflix. Muito bem. E o Marcelo Salsicha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Ele também é dublador e locutor, atua em trabalhos da Netflix e dos recentes live actions da Disney, Aladdin e o Rei Leão. Isso, Maravilha. Ó, vocês viram só o pessoal hoje que está aqui, são profissionais que são responsáveis até para a gente poder entender bem o que a série está passando para nós. Gente, muito obrigado, parabéns, eu admiro o trabalho de vocês. Valeu, obrigado. Obrigado. Admiro muito. E como eu falei, às vezes a gente está lá acompanhando uma série, um filme, e nem sabe que tem pessoas assim tão talentosas que fazem um trabalho. Queria só fazer uma pergunta, é muito difícil ser dublador? Eu acho que o pessoal tem essa dúvida, é difícil? Quem começa? É difícil? Tem uma preparação profissional, um estudo em cima disso, precisa ser profissional para dublar, precisa ser ator, atriz. E dublar não é fácil, não. Não é fácil? Não é fácil, não. É muita técnica e muito trabalho artístico. E os dois juntos, às vezes, confundem a cabeça da gente. Eu imagino, mas além de dublar, vocês têm que decorar ou não tem esse pré-requisito? Decorar não, tá tudo ali anotadinho, não tem que decorar nada. Não, a gente tem um roteiro que a gente se baseia nele, muitas vezes a gente precisa adaptar, porque às vezes o texto está muito grande para a quantidade de palavras que o ator original está falando, então não dá para decorar nada. Inclusive a gente chega lá e nem sabe direito o que vai fazer, a gente descobre na hora. Assim. Na hora? Eu também, né? Puxa, descobrir na hora, mas isso não é fácil não, gente. Já pensou? E se adaptar na hora ao que está sendo feito também. Por isso que é muito importante ser ator, para você já ter o máximo possível de bagagem, de interpretação aí na carreira, para chegar lá e conseguir se adaptar meio rápido ao que está sendo proposto. Entonação de voz, né, adaptação, tudo isso a pessoa tem que ser muito craque para que case a voz dela com a expressão facial de quem ela está dublando, né? A versatilidade é uma coisa muito importante para a gente, porque às vezes a gente pode chegar num dia e fazer, sei lá, um policial, de repente você vai fazer uma voz de um adolescente num desenho animado, de repente você vai fazer um game, você faz uma voz caricata de um monstro. Então, cada dia é uma loucura. Na hora. E às vezes tudo isso no mesmo dia. No mesmo dia. Exatamente. Que coisa! Não, são profissionais, são feras da comunicação, né, gente? Agora, Game of Thrones, quem que você dublou já? Eu fazia a Gilly no Game of Thrones. É importante ressaltar também que o Game of Thrones, metade dele, o começo, foi dublado no Rio de Janeiro, era outra dubladora. Ah, tá. E às vezes acontece entre uma
temporada ou outra, mudar de estúdio ou mudar de praça. E aí, quando veio para São Paulo, mudaram todos os dubladores. E a partir daí que eu passei a dar voz à Gilly, que era a esposa do Sam. Não sei se você se recorda de outra vez. Lembro, claro. Enfim, e foi muito legal, assim. Foi diferente para mim pegar uma série que eu já conhecia e que eu já assistia, né? Então, pelo menos você vai com um pouquinho de bagagem para conseguir saber o que está acontecendo. As pessoas reconhecem vocês, por exemplo, vocês estão... Acontece às vezes comigo também. Eu estou pedindo uma coisa na padaria. Quero 5 pães. Você trabalha na televisão, né? Já escutei essa voz. Acontece isso na televisão, assim, apresentando programas. Agora imagina a série, que é mundialmente famosa, igual Game of Thrones, Disney Channel, enfim. Vocês também passam por isso? Eu já escutei a voz de vocês em algum lugar. É comum isso? Acontece. Com a gente não, mas tem gente que acontece bastante. Eles reconhecem. Às vezes a pessoa não te reconhece, mas daí você pergunta alguma coisa, fala, oi, tudo bem? E daí a pessoa fala, nossa, não ouvi sua voz em algum lugar, a pessoa pergunta. Aí você fala, pode ser, depende do que você assiste. Aí a pessoa fica, mas onde que eu ouvi? Eu falei, aí também a gente, né, imagina. Eu falo, o que você assiste? A gente tenta ajudar também. É verdade. Marcelo Salsicha. Por que Salsicha, Marcelo? É porque eu trabalhei em rádio e eu trabalhei na Rádio 89 FM de São Paulo, Rádio Rock. E eu trabalhava na parte de promoção, então eu ia fazer perua na rua e tal, né? E um dos motoristas me chamava de Salsicha porque eu parecia com o Salsicha do desenho. Ah, o do desenho, Então, mas o tempo passou, eu dei uma engordadinha e agora eu não tô tão parecido assim com o Salsicha. Olha, gente, o bate-papo hoje tá muito especial. Muitas vozes clássicas fizeram parte da nossa vida, mas infelizmente já nos deixaram. Hoje, vamos homenagear aqueles que ficaram eternizados com suas vozes. Se tem um dublador que marcou gerações, esse com certeza foi Orlando Drummond. Além de interpretar o seu peru na escolinha do professor Raimundo, Orlando emprestou sua voz por anos para o cachorro Scooby-Doo. Além dele, o personagem Alf, da série Alf, o É Teimoso, e o Popeye, no desenho de mesmo nome. Orlando faleceu de causas naturais, aos 101 anos de idade. Mário Monjardim também faz falta entre nós. Ele faleceu aos 86 anos e deixou nas nossas memórias personagens inesquecíveis, como o Salsicha do desenho Scooby-Doo, Pernalonga dos Looney Tunes e o ator Gene Wilder. Um botão de colarinho. Eu gostaria que as pessoas não perdessem suas coisas. Yara Rissa também entra nessa lista de vozes marcantes. Ela, que deu voz à Florzinha em As Meninas Superpoderosas e a personagem Arlequina da DC Comics, nos deixou muito cedo, aos 56 anos. Mas sua dublagem é lembrada até hoje, principalmente pelas meninas, que se inspiravam em suas personagens. Bom, eu vou tentar. Há também a eterna Nádia Carvalho, que nos deixou aos 67 anos, marcando a nossa memória com personagens como a Edna, do filme Os Incríveis, a vovó na franquia Era do Gelo e a senhora Tweety, em A Fuga das Galinhas. Quem vive de passado é museu, o futuro a gente faz agora. Você precisa de outra roupa, com certeza. Por fim, o icônico Isaac Bardavid, que nos deixou aos 90 anos, marcou a infância e juventude de muitos ao dar a voz ao personagem Wolverine da Marvel, o Tigrão do Ursinho Pooh e também ao tio Chico, da família Addams. Esses são alguns dos dubladores que nos deixaram e marcaram nossas vidas com suas vozes. Além deles, outros dubladores deixaram saudade, como Ana Lúcia Menezes, Carlos Marques, Dário de Castro, Júlio Chaves e Jorge Ramos. É um momento de saudade e também de admiração, porque enquanto você via o VT, a gente também aqui acompanhava, e eu vi muita gente aqui, nossa, que bonito, que emoção. Eu perguntar para vocês, já se imaginaram, não sei se já tiveram oportunidade, mas de dublar um ator, uma atriz e estar diante deles, representando o papel, já aconteceu com algum caso ou não?
no máximo eu faço um reality show no History Channel que é sobre customização de carros, que é o Louco por Carros. E eu faço o Danny, que é o chefe da galera. Eu cheguei a visitar a garagem, mas eu infelizmente não encontrei ele pessoalmente, porque foi num domingo e estava todo mundo de folga. Eu errei o timing. Pode acontecer, né? Sim, pode acontecer. Mas eu pude pelo menos conhecer todo o ambiente que ele trabalha, que eu já estava acostumado só de dublar, né? Eu conhecia os carros lá dentro do museu. Que legal. Bem legal. Que bacana. Bem legal. E as redes sociais aproximam, né? Então é mais fácil. Tem uma atriz que eu faço ela pro Disney Channel, que é a Giovanna Reynolds, que eu cheguei a mandar mensagem para ela, de curiosa, e ela me respondeu. Então hoje a gente conversa. Mas assim, né, não é uma amizade, mas foi um contato mais próximo, assim, que eu já tive com alguém que eu dublei. É muito legal. E vocês dois, têm sonho de conhecer algum ator, alguma atriz em específico? Ai, seria maravilhoso, né? Não sei, acho que qualquer uma das que a gente teve a oportunidade de trabalhar, assim, porque são pessoas admiráveis, né? Acho que... E saber que vocês emprestam a voz para essas pessoas. Mas que gostoso esse mundo, né, gente? É muito bom. Tem um desses apresentadores de programas de carro, que eu dublo, ele vem para o Brasil agora em outubro. Eu tô doido para encontrar ele. Só que ele vem para Cascavel, no Paraná, que para quem está em São Paulo não é tão perto, né? Mas eu tô conversando com o pessoal lá da produção. Aliás, se tiver alguém aí, é o Dave King dos Carros Irados. Eu tô tentando encontrar com ele. Quem sabe, né? Aí eu vou ter uma história para contar, padre. Nossa, que legal. E eu tenho certeza que vai ficar também na memória para sempre, né? Alex, para manter essa voz, para manter a dicção, isso tem muito treino, mas você tem alguma coisa específica? Falar, vou comer maçã para melhorar minha garganta, para não ter pigarro. Como é que você cuida da tua voz? Para emprestar para os atores? Água. Água. Bastante água. Dormir bem. Dormir bem. Fazer repouso vocal. Tem um trabalho de acompanhamento de fono, aliás, um abraço para a Mirella, que um abraço para a Mirella. Uma fono maravilhosa. Porque, como ela mesma fala, e é verdade, um atleta vai correr. Ele precisa fazer exercício para a musculatura dele. Sim. No nosso trabalho, e o seu também, é a voz. Então, a gente é um atleta da voz, então precisa cuidar dela com todo o cuidado de um atleta. Não adianta você querer dormir, ainda mais depois dos 40, querer dormir menos na noite e não dormir bem e acordar, claro que ela vai estar cansada, e não abusar. É verdade. Eu queria perguntar também para a Rebeca e para a Bruna, para as duas. Para vocês, dublar desenho animado é mais difícil, é mais desafiador do que dublar atrizes de carne e osso? Ou é igual? Depende. Depende? Normalmente o desenho animado ele te permite sair de uma coisa que não é muito normal, né? Então, por conta disso, ele é um pouco mais difícil, muitas vezes, mas também é muito mais gostoso, porque você se permite se colocar num lugar de uma situação ou de uma interpretação que na vida real jamais seria possível. Então, tem esse lado de ser muito gostoso da gente querer, até como ator, explorar uma situação totalmente inusitada. Então, é um trabalho que muitas vezes, mesmo sendo mais difícil, a gente acaba se divertindo mais, né? Tem coisas que a gente faz que a gente sai de alma lavada, assim. O desenho é bem lúdico, é bem gostoso. Mas tem muito filme, assim, que se você se conecta com a história, se de repente remete a algo da sua vida, ou que você... Aí é uma coisa muito forte. Então, depende. Às vezes o personagem é mais difícil no desenho, que grita muito, e aí no filme é mais tranquilo, ou o contrário, no desenho é mais tranquilo, e aí no filme é bem dramático, então... Vocês lembram do Marcelo Gastaldi? Lembram dele? Sim, claro. Chaves. Maravilhoso. Chaves. Ele, pelo que eu sei, ele assistiu o seriado diversas vezes para entrar no clima, né? Para ter a voz adaptada ao personagem, ao menino de 8 anos, né? O Chaves do 8. Vocês têm esse trabalho de ter que assistir diversas vezes para encenar ali no personagem? Como que é isso? Acho que é mais na hora, né? Na hora? Como a gente recebe sempre o trabalho na hora que a gente chega na escala, aí o diretor costuma te dar um briefing do que é e tal. Às vezes você sabe de antemão se é um personagem recorrente, mas a gente costuma saber na hora e a gente se adequa de acordo com aquilo que o diretor passa pra gente, né? Então, a gente tem que ter essa maleabilidade aí pra chegar e falar, então... Você acaba trabalhando se é um personagem difícil, você vai ter que passar várias vezes, então
Você tem a cena na sua frente, se você passa 2, 3, dependendo se tem uma fala um pouco mais rápida, cheia de pausas, e você tem que prestar atenção em cada paradinha. Então, às vezes a gente tem que assistir bastante, pelo menos o trechinho que a gente vai fazer, né? A gente não tem a ideia do todo. Tá. Infelizmente. Eu ia falar, quando a gente grava por trechos, né? Trechos. Então a gente não assiste, a gente nem tem acesso a assistir a obra antes, a não ser que seja uma coisa já muito conhecida, como aconteceu no caso de Game of Thrones. Mas aí, se é uma coisa muito difícil, você vai assistir aquele trecho, de repente, mais algumas vezes do que você veria normal, mas de regra a gente assiste o trecho uma vez. Na segunda, gente, se for uma coisa simples assim, você já grava, mas assim, você ensaia uma segunda vez para ver se está batendo, se você marcou as pausas certas, e na terceira grava. Então é um processo muito rápido. Muitas vezes não permite a gente entrar nessa conexão, que se pudesse seria maravilhoso, né? Mas a gente não tem esse tempo hoje em dia. É desafiador. Aliás, gente, o nosso amigo Rodolfo tem uma pergunta também. Vai, Rodolfo. É o seguinte, eu acho o trabalho de vocês sensacional, né? Dublagem acho que é meio mágico, assim, né? E eu não sei se vocês acabam ouvindo muito quando as pessoas conhecem e sabem de personagens que vocês dublam, se é aquela coisa de que quando as pessoas ouvem o original, acaba perdendo um pouco a graça. Às vezes a gente acompanha, principalmente quando é um seriado ou quando um filme que, né, mais com várias repetições daquele personagem, daí você fala assim, nossa, eu acabei nem gostando muito da versão original, porque, né, aquela coisa, a empatia, né, que vem pela voz e tudo mais, acaba sendo totalmente a característica, né, daquele personagem. Vocês acabam ouvindo sempre isso ou é uma impressão só minha? Eu acho que o melhor exemplo é o Chaves. Porque Chaves, né? a gente, na maioria, cresceu assistindo Chaves. Então, se você pegar e assistir o original, dá um estranhamento, assim, né? Que tem isso, você vai se acostumando e às vezes até a voz original da pessoa não condiz com o que você tem de memória, assim, do que você assistiu. Exato, E normalmente a estranheza é pelo que você viu primeiro. Então, se assistir uma coisa primeiro no original, muitas vezes o dublado vai estranhar e vice-versa. Mas normalmente as pessoas que chegam até a gente, elas gostam de dublagem. Então, elas já vêm com a intenção de, nossa, eu gostei, eu prefiro assim, né? É muito particular, né? É questão de gosto mesmo. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Mas esse é o ponto, né? E tem gente que precisa da dublagem. Exato, né? Então, esse é um fator importante que muita gente esquece. A dublagem, ela não é necessariamente só para quem gosta ou não gosta. Exato. A gente tem no Brasil diversos grupos de pessoas que não têm acesso, às vezes, à leitura, não consegue acompanhar a legenda, não vai ter acesso a uma segunda língua. E tem também as pessoas que não veem, elas precisam escutar. Então, tem uma série de lugares que a dublagem acessa que são extremamente inclusivos. Necessários, né? E necessários também. Sim. É importante lembrar disso também, né? Realmente. E a primeira infância, como tem bastante desenho animado, como a gente aprende a ver aquilo, os Simpsons, por exemplo. Sim. Você vai ouvir no original, você fala, nossa, mas que estranho. Da nossa época e outros desenhos. Sim. Eu queria saber deles uma coisa muito, que acho que todo mundo se pergunta, qual o trabalho que não é o melhor, mas qual ficou no coração que eles gostariam de partilhar com vocês? Só que a gente vai perguntar isso já já, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Bendita Hora. Pode mandar sua mensagem para o nosso YouTube, viu, gente? Não mude de canal, a gente já volta ao vivo.